Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Custos mensais de produção de suínos e de frangos de corte tiveram uma forte elevação em setembro. BRF e Marfrig voltam a exportar carne para a China. Exportações de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada do Brasil renderam mais de 500 milhões de dólares em outubro. Diferença entre preço da carne de frango e demais proteínas é o maior desde 2004. E vamos falar sobre, em tempos de pandemia, desarranjo nas cadeias produtivas e problemas na logística, como a criatividade e a visão empreendedora do brasileiro vai se comportar. O Agora Agro já está no ar. Os custos mensais de produção de suínos e de frangos de corte, calculados pela Central de Inteligência de Aves e Suínos, da Embrapa Suínos e Aves, tiveram uma forte elevação no mês de setembro. O ICP suíno chegou aos 306,95, mais 6,4% em relação ao mês anterior. Já o ICP frango fechou o nono mês nos 301,9 pontos, ou seja, 6,8% a mais em comparação com agosto. É a primeira vez que os dois índices superam os 300 pontos desde que foram criados em 2011, e ambos valiam 100 pontos. Mais uma vez, a alta do ICP suíno foi puxada pela variação nos gastos com a nutrição dos animais. No ano, o custo geral de produção de suínos já subiu 25,7% e nos últimos 12 meses, 33,2%. O custo por quilo vivo de suíno produzido lá em Santa Catarina passou de R$ 5,00 em agosto para um novo valor recorde de R$ 5,37 em setembro. Já o ICP frango acumula alta de 27,4%, isso agora neste ano, e a nutrição das aves teve alta de 5,4% em setembro. E com isso, o custo de produção do quilo do frango de corte vivo lá no Paraná passou de R$ 3,65 em agosto para R$ 3,90 em setembro. Segundo o jornal Valor Econômico, a planta da BRF em Dourados, no Mato Grosso do Sul, ela foi reabilitada para administrar pela Administração Geral da Alfândega Chinesa e pode voltar a exportar para aquele país nos próximos dias. Uma unidade da Marfrig, lá no Mato Grosso, que produz carne bovina, também foi autorizada a retomar as exportações. As unidades haviam sido suspensas pelo país asiático devido a casos de coronavírus entre funcionários. E na última semana, as autoridades chinesas realizaram uma inspeção virtual em 4 frigoríficos. Na ocasião, o país pediu correções para a volta das exportações. Em nota, Lorival Luz, que é o CEO global da BRF, ele disse que a liberação para a retomada de exportações para o país asiático, mercado estratégico para a BRF, reforça o compromisso da companhia com a qualidade de seus produtos e com a saúde e segurança dos seus colaboradores. Atualmente, a BRF tem 15 unidades habilitadas para exportar para a China, sendo 10 de aves, 4 de suínos e 1 de miúdos de suínos. Já a Marfrig teve o complexo de Várzea Grande, lá no Mato Grosso, o maior da empresa, reabilitado para exportar carne bovina. A unidade estava suspensa desde 26 de junho. Os dados do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços foram divulgados agora pela Secretaria de Comércio Exterior e mostram que as exportações de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada do Brasil renderam 555 milhões de dólares em outubro, em apenas 16 dias úteis, com média diária de 34 milhões e 600 mil dólares. A quantidade total exportada pelo país
chegou a 130.600 toneladas, com média diária de 8.000 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 4.250 dólares. Em meio à atual situação econômica, diferença entre preço da carne de frango e demais proteínas é a maior da série histórica, como pontua o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Exalc-USP, e mostram que os preços se mantiveram em movimento no mercado doméstico ao longo do mês de outubro. E, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a proteína avícola se mostra como a opção mais competitiva quando comparada às carnes suína e bovina, já que os valores da proteína têm se distanciado das cotações concorrentes. Levantamento do CEPEA mostra, inclusive, que a diferença atual entre os preços da carne de frango e os das concorrentes é o maior da série histórica iniciada em 2004. Em termos reais, é claro. Neste cenário, para os colaboradores do CEPEA, a alta competitividade favorece a demanda doméstica pela carne de frango, que, por sua vez, tem impulsionado consecutivamente as cotações da avicultura de corte nos últimos meses. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre desarranjo nas cadeias produtivas e problemas na logística, como a criatividade e a visão empreendedora do brasileiro. Como é que isso vai se comportar? Nós voltamos já, é um minutinho só. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e, quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre, em tempos de pandemia, desarranjo nas cadeias produtivas, problemas na logística e como a criatividade e a visão empreendedora do brasileiro vai se comportar diante desse quadro que nós estamos vivendo hoje. Um quadro com alto índice de desemprego, situação econômica preocupante, dólar lá em cima e desemprego desenfreado. Tudo bem, Guido? Tudo bem, Antônio. Guido, mais uma vez o agro está aí para segurar as pontas da economia brasileira. E nós estamos observando muitos pequenos produtores com problemas sérios de produção e comercialização.
E você veio com o tema hoje o seguinte: arranjo produtivo local. Será que não está na hora de começar as pessoas que estão em dificuldades falar o seguinte: escuta, eu não estou muito legal, você também não está muito legal, o outro não está. Será que não seria legal a gente se juntar e começar a trabalhar junto para começar a produzir e vender? Exatamente, Antônio. O que nós estamos assistindo é que o nosso país nunca passou por uma situação em termos de desemprego. Nós temos aí, segundo o IBGE, 14 milhões de desempregados e, se somar a isso os desalentados, nós passamos de 30 milhões. E, como você disse, Antônio, o agronegócio se apresenta mais uma vez como o salvador da pátria. Nós podemos, o agronegócio pode gerar emprego, gerar renda, e essa situação simples que você disse, arranjos produtivos locais, ou seja, um grupo de pessoas resolvem produzir algum fruto, algum vegetal, algum animal, mas eles trabalham em grupo porque terão custos menores na aquisição dos insumos e também na hora da comercialização. Isso já funciona em muitos países e o Brasil começa a trabalhar assim. O agronegócio, ele vai realmente dar o sustentáculo para o recomeço da economia brasileira. E exatamente esta situação em que nós estamos vivendo hoje de muita incerteza, incerteza econômica, incerteza sobre a questão da saúde e agora também a incerteza climática com o Laninha. Mas o agronegócio sempre se superou em situações adversas e, mais uma vez, nós vamos ver isto. Agora, com relação a esse trabalho em grupo de pequenos produtores, nós poderemos fazer um trabalho e reunir grupo de pessoas que tenham aptidões para um determinado ofício, um tipo de produção e gerar emprego e gerar renda. Ô Guido, você me fez lembrar o seguinte: eu deveria ter mais ou menos aí os meus 25 anos, 26 anos, e eu me lembro que um conhecido meu perdeu o emprego. Ficou meio preocupado, perdeu o emprego, filho para criar, 2 filhos, ele e a mulher. E eu me lembro que um dia ele chegou em mim e falou assim: Antônio, rapaz, está difícil para arrumar emprego. Você conhece o dono daqueles 2 terrenos vagos que tem? Na cidade onde eu morava, 2 terrenos vagos que tinham. Eu falei: conheço. E fomos lá, falamos com o dono do terreno e tal. Resumindo a história, esse rapaz desempregado entrou nesse terreno, capinou esse terreno, limpou e começou a plantar hortaliça. 4 tipos de hortaliça. E ele mesmo, e não tinha, vamos dizer, veneno, e começou a vender. Esse cara ficou rico. Rico, vendendo verdura em terreno vago. Hoje, só fica desempregado no nosso país quem tiver peito, coragem para trabalhar, para topar qualquer parada, não morre de fome, Guido. Você sabe disso. E eu fico vendo uma série de produtores, me desculpe a expressão, cabeça dura, não quer compartilhar ou se unir a outro produtor para poder produzir. O Brasil está perdendo muito, principalmente pequenos e médios produtores. Se você se juntar, pode ter certeza absoluta. É fácil você quebrar um graveto, um pauzinho fino. Agora junta 10, 15, 20 pauzinhos finos e tenta quebrar. Não quebra, Guido. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você está numa situação difícil, tem outros também. Junta, vamos sentar, vamos fazer um planejamento, vamos começar a produzir. Tudo que eu sei produzir de comida, vende. E quem mora na cidade, tem muito terreno vago aí, Guido, que a pessoa podia estar utilizando, plantando abobrinha, plantando chuchu. Eu te garanto que você vai ganhar um bom dinheiro. É só começar, Guido. Exatamente, Antônio. E nós assistimos aí, existem projetos de pessoas produzindo peixes, tilápias, em pequenos tanques dentro de cidades.
uma produção completamente aprovada, sem nenhum problema. Então, nós estamos hoje, a pesquisa mostra que nós podemos produzir muita coisa numa área pequena, num lote, como você disse, ou num pedaço de um sítio, poucos hectares, e você pode produzir carne, você pode produzir vegetais, você pode produzir grãos, você pode produzir peixes. Ô Guido, realmente a situação, às vezes a gente fala, você que está nos acompanhando aí pode imaginar o seguinte, falar é muito fácil, eu quero ver fazer. Agora, para fazer, tem que ter vontade, tem que ter atitude, tem que tomar alguma coisa. Eu sei que todo mundo quer um emprego, quer um salário, é a melhor coisa do mundo, quer férias, 13º. Agora, só que nós estamos caminhando por uma situação diferente, uma situação que está mudando as condições do nosso planeta. Então, se nós não tomarmos, assim, uma posição drástica, cada um tomar uma posição de vontade de produzir, de vontade de trabalhar... Olha, se você for fazer pão de queijo, se você fizer um produto diferente, pode ter certeza absoluta, você ganha dinheiro, Guido. É só fazer um produto com qualidade. Não pode fazer a boca de porco como muita gente faz. Faça um produto de primeira linha. Queijo você pode fazer na sua casa. Não pode, Guido? Exatamente. E demanda por alimentos nós temos, não só no Brasil, mas alimentos para exportação. E nós sabemos que a agricultura familiar, ela produz 23% do que se consome no Brasil. E se nós retirarmos a soja, o trigo, o milho e a cana-de-açúcar, a agricultura familiar produz 70% dos outros alimentos, retirando apenas esses 4. Então, nós vemos a pujança, a importância desta agricultura familiar. E quando essa agricultura familiar se junta, fazendo um grupo, um arranjo produtivo local, a rentabilidade é maior. Para nós termos uma ideia, 64% do leite produzido no Brasil vem da agricultura familiar. Isso é muito importante. É muito importante. O país é grande, nós temos terra, nós temos água, nós temos luz. Precisa agora ter peito e vontade para trabalhar, né, Guido? Porque se você ficar esperando coisa de governo, esquece. Exatamente, Antônio. E eu vejo assim, que é o momento que nós estamos recebendo um chamado para refletir de que maneira que nós vamos sair deste problema, um problema econômico extremamente sério no mundo, mas principalmente no Brasil, porque o Brasil estava em plena recessão econômica quando a pandemia se instalou. Mas o Brasil, o agronegócio, mais uma vez, mostrarão a sua força. É isso aí. Guido, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e até o próximo. Até o próximo. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: o modo mais seguro de falhar é não se determinar a obter o sucesso. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.